Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Depois de um tempo de hiato, o mangá de Dragon Ball Super finalmente voltou a ser publicado. E quando saiu a notícia que o mangá retornaria, todo mundo ficou bem animado. Só que então foi revelado que esse novo arco da história seria um pouco diferente. Uma história focada em Goten e Trunks, e narrando uma aventura escolar, muito igual ao arco do Grande Saiyaman, que por sinal é um arco que gera bastante divisão de opinião e é considerado o pior de Dragon Ball Z. Mas e aí? Esse novo arco é bom ou não é? Toriyama e Toyotaro estão fazendo caca em Dragon Ball Super? Vamos falar disso aí. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Antes de começar, um aviso para a galera do futuro. Esse vídeo está sendo produzido após o lançamento do capítulo 89 de Dragon Ball Super, ou seja, tudo que eu vou falar sobre esse arco só diz respeito ao capítulo 88 e 89, e qualquer coisa que vá além disso está sendo desconsiderado nesse vídeo por motivos óbvios. E bom, aviso dado, bora falar do arco. Esse novo arco se passa entre os eventos do arco Granola e do filme Dragon Ball Super Super Hero, e serve justamente para trazer a ponte entre essas duas histórias. E o arco serve especialmente para contar alguns eventos que foram mencionados no filme Super Hero. Além de estar trazendo referências à trama do filme em si, o mangá ainda ousou fazer piadas sobre fatores externos envolvendo o filme, como por exemplo, no capítulo 88, quando Goten e o Trunks ficam sabendo de um roubo e pretendem ir resolver a situação, mas na verdade era um roubo virtual, e eles não podiam fazer nada. E eu tenho quase certeza que isso foi uma referência ao ataque hacker que a Toei Animation sofreu um pouco antes do lançamento do filme. Bem, os protagonistas desse arco são Goten e Trunks, que atuam como os heróis Saiyaman X1 e Saiyaman X2, e os dois estão combatendo de forma indireta e até mesmo não intencional os planos do Dr. Hedo. Esse, claramente, é um arco mais focado na comédia, que está se propondo a contar uma história um pouco mais leve e que não é para ser tão levada a sério. Provavelmente, isso está sendo feito para tirar um pouco da tensão do mangá, que estava com uma curva de tensão muito alta no arco Granola, que foi um arco bastante tenso, contando uma história que, pros padrões de Dragon Ball, é bastante densa e pesada. E além de toda a história do arco ser um pouco tensa para os padrões de Dragon Ball, o arco também contou com lutas muito intensas e exaustivas, como as lutas do Goku e do Vegeta contra a Granola, que foram muito intensas, e sem falar das lutas infinitas contra o Gás. Resumindo, o arco Granola foi bem tenso, tanto na carga dramática da história do arco, quanto nas lutas. Então eu acho que eles optaram por contar uma história mais leve agora para dar uma tranquilizada no mangá. E deve ter sido até cansativo para o Toyotaro desenhar tantos e tantos capítulos de lutas frenéticas e tensas. Então deve estar sendo até um alívio para ele fazer uma história mais tranquila. Mas então, o que eu acho disso? O que eu tô achando desse arco? Bom, gente, esse tipo de história tá longe de ser o meu tipo favorito de história de Dragon Ball. Eu prefiro 1000 vezes as histórias mais sérias, como Saga Saiyajin, Saga de Namekusei e etc. Mas o fato de eu preferir essas histórias mais sérias não significa que uma história mais leve seja ruim. E eu acho que esse arco, por enquanto, tá tendo elementos bem positivos. Uma das coisas positivas, na minha opinião, é que esse arco tá dando uma leveza para a história, que, como eu disse, estava bastante densa e até mesmo um pouco exaustiva no arco Granola. Então esse arco mais leve está sendo agradável para mim, apesar de não ser o meu tipo de história favorita de Dragon Ball, como eu disse. Outro ponto positivo é que finalmente temos uma história onde Goku e Vegeta não são protagonistas. E não é que eu não goste do Goku e do Vegeta, eu gosto. Mas é que ser só eles o tempo todo já tá um pouco repetitivo. Felizmente, no filme Super Hero, eles variaram um pouco isso com o Gohan e o Piccolo. E agora estão variando com o Goten e o Trunks. E isso, na minha opinião, é muito bom. Dragon Ball tem muitos personagens legais que podem e devem ser explorados. E isso está sendo feito nesse arco com Goten, Trunks, Bulma, a gangue do Pilaf e até personagens novos. Uma coisa que a galera tá criticando muito é a personalidade do Trunks.
já que ele tá muito diferente do que era lá em Dragon Ball Z, quando era criança. E enquanto no Z o Trunks era muito mais esperto, no Super ele tá meio bobalhão. E sobre essa questão do Trunks, é inegável que ele ficou mais abobado, mas isso é síndrome de protagonista de Dragon Ball, galera. Toda vez que um personagem protagoniza uma história de Dragon Ball, ele fica mais bobo. É só pensar em como o Vegeta era mais sério quando começou em Dragon Ball Z, e com o tempo foi ficando um pouco mais bobo, até fazendo dancinha e usando chupeta em Dragon Ball Super. Tem também o Piccolo, que era muito mais boladão e conforme foi entrando no time dos heróis, foi protagonizando cenas mais bobas, e teve o seu auge em Dragon Ball Super Super Hero, onde ele foi usado como comédia o tempo todo e ficou um tanto mais bobalhão. Eu acho que na mente dos produtores de Dragon Ball, protagonistas mais sérios não vendem bem, ou sei lá. Então todo mundo que vai protagonizar as histórias da série obrigatoriamente fica mais abobado. Mas dando uma opinião sobre essa personalidade do Trunks, eu gosto muito mais de como ele era quando criança no Z, mas eu não tô odiando tanto essa nova personalidade dele como muita gente por aí. É verdade que ele ficou mais bobo, mas pra mim isso não é o fim do mundo, especialmente porque essa personalidade boba dele dá um contraste legal com a personalidade mais séria da Mai, e eu acho isso meio engraçado. E sim, eu shippo Trunks e Mai, apesar de saber que esse casal é extremamente esquisito. Então, sobre a personalidade do Trunks, é isso. Eu prefiro como era antigamente, mas não acho que essa nova personalidade seja o fim do mundo também. Até porque, se vermos o Trunks maior no fim de Dragon Ball Z, o Trunks do GT e o Trunks do futuro no Super, vamos perceber que a personalidade dele é mais ou menos isso daí mesmo, não muda tanto. Mas voltando a falar do arco em si, eu já falei que o arco é leve, é divertido, que eu não acho que o Trunks tá tão ruim assim e tudo mais. Mas nada só tem pontos positivos, né, galera? E eu acho que tem sim alguns pontos meio negativos que podem ser ajeitados pelo Toyotaro. Para começar, algo que o pessoal tá reclamando muito e que eu concordo é a falta de protagonismo do Goten nessa história. A princípio, a gente acreditava que ele seria o protagonista, como o Trunks, mas não é isso que tem acontecido. E, na verdade, o Goten tá sendo só um coadjuvante na trama. E nesse capítulo 89, a própria Mai teve muito mais protagonismo do que ele. Claro que o arco ainda não acabou, então pode ser que haja mais protagonismo no Goten nesses próximos capítulos. E eu espero que isso aconteça mesmo. Outra coisa que eu não gostei muito foi do Android Beta. Eu acho que esse Android deveria ter representado um desafio maior pro Trunks. Quando teve aquela cena do jogo de basquete com ele driblando o Trunks e tudo mais, eu achava que o Beta seria um desafio maior em combate. Mas não foi isso que aconteceu, e na verdade ele parecia até mais fraco do que o Alpha 12, já que com o Alpha 12 o Trunks usou até o Super Saiyajin, enquanto com o Beta 1 e o Beta 2 ele nem recorreu a isso. Eu acho que teria sido mais interessante se o Beta tivesse proporcionado um desafio maior pro Trunks, tanto no combate em si quanto nas peças que ele estava pregando. No momento do basquete parecia que ele seria um rival à altura, mas depois ele foi completamente humilhado pelo Trunks de todas as formas, e eu teria achado mais divertido se isso tivesse sido mais equilibrado, com em alguns momentos o Trunks levando vantagem nas trapaças e em outros o Beta levando a vantagem. Mas isso é só uma opinião pessoal minha, talvez muitos de vocês tenham preferido do jeito que foi mesmo. E para concluir, não é exatamente um ponto negativo desse arco ainda, mas é um ponto negativo que o Toyotaro tem como contador de histórias, e que pode prejudicar muito esse arco, que é o hábito de prolongar demais a história. O Toyotaro escreveu com mais liberdade dois arcos de Dragon Ball Super, o arco Moro e o arco Granola. E esses dois arcos têm uma coisa em comum. Ambos começaram muito bem, foram muito bem até o meio, e do meio pro final ficaram meio cagados. Isso porque o Toyotaro prolonga demais as suas histórias, passando do ponto que a torna divertida e a tornando maçante. E se ele fizer isso nesse arco em específico, vai ser muito ruim, já que por ser um arco com uma história mais fora da curva em comparação com as outras, com uma trama mais leve e com outros protagonistas, eu acho que o limite de aceitação dessa história pelos fãs é mais baixo. Então se o Toyotaro estender demais esse arco, vai começar a encher o saco da galera. Ainda mais do que encheria em um arco padrão com o Goku e o Vegeta. Então, na minha opinião, o tamanho ideal para esse arco seria uns 4 capítulos, 5 no máximo. Ou seja, no meu ver, mais 2 ou 3 capítulos para esse arco seria o ideal. Mais do que isso pode encher o saco da galera, e eu acho que encheria o meu também. Agora terminando falando das minhas expectativas para o futuro desse arco,
Pelo que foi dito no fim do capítulo 89, no próximo capítulo terá um androide ainda mais poderoso. E esse androide eu espero que seja realmente um desafio pro Goten e pro Trunks, e que não seja só um alívio cômico que nem o Beta. Quer dizer, eu não me importo se o personagem tiver momentos engraçados, mas só espero que não seja só isso, espero que tenha uma luta mais desafiadora, mesmo que não seja tão tensa e violenta. Dá pra ter uma luta legal e desafiadora sem necessariamente acabar com o clima mais leve do arco. Eu também espero que até o fim desse arco nós possamos ver Gohan, Piccolo e Pan, que nós já sabemos que vão protagonizar a história seguinte, que seria o filme Super Hero. E como provavelmente o filme não será adaptado no mangá, eu espero que a gente possa ver esses 3 personagens nesse arco introdutório aos eventos do filme. O que eu mais gostaria de ver nesse arco é o Gohan, já que essa temática toda de super-herói em Dragon Ball começou com ele como Grande Saiyaman, e o Trunks e o Goten até usam o nome Saiyaman também. Então eu acho que é quase uma obrigação o Gohan ter alguma participação nesse arco de alguma forma. Seja num diálogo com os garotos ou até mesmo aparecendo em um ato de heroísmo com eles. Quem sabe até mesmo o Gohan não ajude o Goten e o Trunks com o próximo androide. Não custa sonhar, né? Eu sempre achei estranho o fato de o Grande Saiyaman não ter aparecido no filme Super Hero, já que é um filme com a temática do super-herói. E pro bem ou pro mal, ele era o super-herói de Dragon Ball. É estranho pensar que não houve nenhuma citação a isso no filme, até porque o Dr. Hedo é vidrado em super-heróis, então ele deveria conhecer o Grande Saiyaman de alguma forma, e talvez até ter se inspirado nele. E quem tá me ouvindo dizer isso deve achar que eu sou louco pelo Grande Saiyaman, e eu não sou, tá galera? Só que eu gostando ou não disso, desse personagem, eu tenho que prezar pela coerência da história. Bom, era isso que eu tinha para comentar sobre esse mais novo arco de Dragon Ball Super, falando especificamente dos capítulos 88 e 89. Mas agora eu queria saber o que vocês acham dessa história. Vocês acham legal a premissa? Acham chata? Acham que o Toyotaro tá contando bem ou mal essa história? Comente para eu saber que eu vou adorar bater um papo com vocês. Até a próxima, galera!